A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje quero compartilhar uma mensagem que me chamou a atenção. Assistindo a um podcast do pastor Rodrigo Silva, ele citou a fábula de Pedro e o Lobo. Fiquei com essa mensagem na minha mente e pedi a Deus que me orientasse através do seu Espírito para que eu pudesse trazer essa mensagem para vocês. Ela tem duas mensagens importantes. A primeira fala sobre a mentira e a segunda fala sobre o pastor entediado. E o nome dessa mensagem que eu trago hoje para vocês é O Lobo. Pedro e o Lobo é uma fábula sobre um pastor entediado que mente sobre a aparição de um lobo para os aldeões. Pedro, levado pela sua imaturidade, se sentindo ocioso e querendo se divertir, engana os aldeões dizendo: "Lá vem o lobo!" Pedro, com suas ovelhas, brincando de pastor, ao invés de cuidar. Ele queria se divertir, pois estava entediado. E após enganar os aldeões por 2 vezes, ninguém acreditou quando o lobo realmente apareceu e levou as suas ovelhas. A primeira mensagem é sobre a mentira. Vemos que a mensagem nos mostra como a mentira pode ser destrutiva. E quem é o pai da mentira? Senão Satanás. Ele mente, engana e corrompe. O personagem desta fábula nos lembra da advertência que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso 1 ao 2. Ai dos falsos pastores. Falsos pastores, líderes religiosos que dispersam, exploram ou negligenciam o rebanho em vez de cuidá-lo. A Bíblia alerta que eles agem com ganância, inventam falsas visões e trazem engano, prometendo paz onde não há. Como na história, um falso pastor que pensou só em si mesmo, estava cansado, entediado e por negligência resolveu colocar em risco todas as ovelhas com as suas mentiras e brincadeiras. A mentira é destrutiva, pois depois de enganar os aldeões por 2 vezes, eles não acreditaram quando realmente o lobo veio e eles perderam as suas ovelhas. Mas nós sabemos quem é o pai da mentira. O pai da mentira é Satanás. E sabemos também que o anticristo será um mentiroso que nega que Jesus é o Cristo. Ele enganará muitos com falsos sinais e exigirá adoração, marcando os seus seguidores, e ele surgirá no final dos tempos. A segunda mensagem, o pastor entediado. Eu quero destacar alguns pontos principais da segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 ao 4. O apóstolo Pedro avisa que as pessoas irão zombar da fé cristã e especificamente sobre a esperança do retorno de Cristo. Esses zombadores agem segundo suas próprias paixões e desejos impuros, não por buscar a verdade. Eles perguntam ironicamente: onde está a promessa da sua vinda? Vocês já gritaram várias vezes: Jesus está voltando, Jesus está voltando, e ele não veio. Alegam que desde a morte dos pais, dos antepassados, o mundo segue inalterado, como desde o princípio da criação. Vemos no texto da carta de 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, que o apóstolo nos traz um alerta contra os falsos mestres que tentam desestabilizar a fé dos cristãos, duvidando da intervenção de Deus no mundo.
Hoje vemos muitas pessoas por todo o mundo dizendo: Jesus está voltando. Mas a diferença entre o Pedro da fábula e os irmãos que avisam da volta de Jesus é de que eles anunciam a volta de Jesus não por estarem entediados ou por estarem mentindo, mas sim crendo que em breve o Senhor virá. Embora nos últimos dias surgirão muitos escarnecedores, zombadores, guiados por suas próprias paixões. Eles questionarão a segunda vinda de Jesus, argumentando que tudo continua igual desde a criação e que a promessa de seu retorno é falsa, ignorando assim que Deus tem o controle de todas as coisas. Vemos que, assim como nas 2 vezes que Pedro gritou, o lobo, muitos correram, se prepararam para atacar o lobo, para não deixar suas ovelhas serem abatidas, mas que na verdade era mentira de Pedro, e quando pela 3ª vez ele gritou, os aldeões não acreditaram, e aí realmente era um lobo. Irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor Jesus virá. Somente o Pai que está nos céus. E pode ser a qualquer momento e podendo pegar a muitos desprevenidos. Fiquem alertas. Os aldeões se cansaram da brincadeira de Pedro e deixaram de vigiar o lobo. E ele veio. E eles perderam todas as suas ovelhas. Precisamos estar atentos e vigiar. A vinda é certa e Jesus não deseja que nenhuma de suas ovelhas se perca, mas que alcancem a salvação. Maranata, Shalom.